Você sabe muito bem que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no esporte. E por isso nós recebemos hoje aqui no Atibaia TV Esportes entrevista a professora Jaque Rodrigues do Atibaia Futsal Feminino. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui, para falar um pouquinho da nossa modalidade aí e do esporte da nossa região. Bacana. Já que tem bastante história para contar, que está no trabalho aí já ajudando muita gente há muito tempo. Então, para começar, Jaque, conta um pouquinho para a gente de você. Por que você decidiu começar a trabalhar com crianças no meio do esporte? Eu jogava, joguei futsal, joguei futebol aqui na nossa região há bastante tempo, isso também faz tempo, acho que deve fazer uns 10 anos mais ou menos. E aí eu jogava num time que se chamava Aticor, que quem tomava conta era o Luizinho. O Luiz tinha um projeto social, formou um projeto social e me chamou para esse projeto social que é o Amigos da Bola. Tem até hoje, que acontece lá no Cerejeiras. E aí lá foi meu primeiro contato com as crianças, com o trabalho social mesmo. E aí eu vi que era uma área que eu gostava e que eu queria atuar. E aí tanto não tinha decidido nada, estava no colegial ainda, e a minha tendência era ir para a área de exatas, prestei vestibular para química, para matemática, para engenharia mecatrônica, mas aí depois passou um tempo e eu vi que eu realmente gostava dessa parte de trabalhar com criança, de ensinar e ligada à parte do esporte, principalmente com o futsal. Esse foi meu início, assim, como nesse trabalho mesmo. Engenharia mecatrônica, para você ver o nível aqui da professora. E qual que é a sua formação, já que a gente conhece você, o pessoal que está ligado aí no esporte, já foi árbitra, já foi treinadora tanto de campo quanto de futsal, que agora exerce essa função. Com o que você já trabalhou até hoje? Eu tô nessa área há bastante tempo, acho que vai fazer uns 8 anos, mais ou menos 10 anos que eu trabalho nessa área. Eu comecei como instrutora, nas escolas de esporte, e aí fui seguindo aí na parte. Me aperfeiçoei, fiz bastante cursos, demorei para começar na faculdade, ainda tenho que terminar a faculdade agora, esse ano aí tem que ser um ano para fechar a faculdade. Mas assim, a minha formação agora é na educação física, eu estou terminando a faculdade de educação física, estou cursando ainda. Legal. E como é que foi o desenvolvimento do seu trabalho na questão social, Jaque? Porque você começou a trabalhar utilizando o futebol como uma ferramenta de auxílio para crianças, para adolescentes que precisavam de uma mão amiga, vamos dizer assim. Como é que foi o desenvolvimento do trabalho? Eu enxergo o futsal realmente como uma ferramenta, mas é uma ferramenta através do esporte para formar pessoas de bem, para formar o caráter, para passar os valores para as crianças. Então assim, eu penso assim, se eu tenho lá 30 crianças, é lógico, uma ou outra você vai acabar perdendo por uma situação que a gente sabe que está difícil hoje. Mas se você vê 2, 3, 4, você conseguir formar, conseguir passar os valores, você vê daqui 10 anos, você vê essa que era sua criança, que era seu adolescente, você vê essa pessoa formada, sendo uma pessoa correta, isso é o mais importante. Então assim, eu vejo isso como de grande valia e que a gente precisa cada vez mais usar o esporte para atrair a criança e poder transformar a vida dela passando esses valores e mostrando para ela que é possível ter uma vida diferente, mesmo que você não esteja num ambiente adequado, você consegue, através do esporte, mostrar esse novo caminho para ela. Isso é muito legal, já que muita gente fala que o futebol, o esporte, que é só um jogo, mas não é só um jogo, já que faz muita coisa, é um estilo de vida para muita gente. Então, qual que é a importância do esporte na vida dessas pessoas, dessas crianças, para ajudar na formação de um cidadão melhor, de um homem melhor, de uma mulher melhor, de uma pessoa melhor para viver em sociedade? Eu acho que o esporte é um agente transformador. Ele tem o poder de transformar a sua realidade. Então, assim, ele te ensina valores, ele te ensina a ter disciplina, ele te ensina a conviver melhor com as pessoas e ele te ensina que você pode superar seus obstáculos, suas barreiras e você consegue sonhar, vislumbrar, você continua sonhando dentro do esporte. Então ele te dá uma gama de oportunidades para você melhorar como ser humano, não só como atleta. Então assim, nunca é só dentro das 4 linhas.
é uma lição que você leva para a sua vida, para você ser uma pessoa melhor no seu ambiente de trabalho, se você não seguir como atleta, para você ser uma pessoa melhor nas suas relações pessoais e na sua família. Eu acho que isso, o esporte, ele realmente transforma o ser humano. Toda criança, ela tem que ter a oportunidade e com qualidade mesmo de fazer esporte. Indiferente se seja o futebol, futsal, se seja o judô, se seja a natação, essa vivência que o esporte proporciona, ela é incrível. Ela é uma gama de possibilidades assim que eu não sei nem definir a importância que tem o esporte e que deve ter, e a valorização que ele precisa ter na educação e na formação de um cidadão. E você tem experiências marcantes nesse sentido, Jaque, de criança que quando chegou para trabalhar com você era uma e depois de passar pelo esporte, de aprender algumas coisas lá dentro, se tornou completamente outra pessoa, outra criança, melhorou na escola, melhorou em casa, comportamento e tudo mais. Você tem essas experiências? Olha, se eu for contar aqui, a gente vai ficar horas e horas, porque são muitos anos e são muitas histórias. Eu vou falar uma história que é de uma atleta que está comigo no futsal, que eu continuo acompanhando e que eu realmente vejo como isso transformou. A Melissa, né, que se eu falar Melissa, poucos vão conhecer, mas que a gente chama de Zang, né? A Zang está com a gente aí, acho que há 4 anos. E aí, quando ela chegou para mim no projeto, eu recebi uma ligação, né, de um professor de capoeira. Ele falou assim, tem uma menina lá, tal, ela tá dando muito trabalho, ela é muito rebelde, com muitas brigas, tal, tá sempre brigando, envolvida em confusão. A mãe dela já não tá sabendo mais o que fazer, né? Tá difícil lidar. E aí eu queria colocar ela no futebol. Aí peguei, ela chegou bem rebelde mesmo, tudo era não sei o que e tal. E aí foi indo. Teve problemas na escola, eu tive que intervir umas 2 vezes, tive que ir na escola dela, conversar, e foi conversando. E hoje, assim, eu vejo, assim, claramente, 100%, o quanto a Melissa melhorou, o quanto ela se transformou, o quanto ela já não é mais aquela menina que era briguenta, que tudo resolvia na confusão, o quanto ela amadureceu, o quanto ela melhorou como pessoa, na convivência em relação à equipe, na convivência com as outras pessoas. Hoje, assim, eu de coração, eu sou 100% tranquila em relação à Melissa. E eu vejo essa transformação que ela teve, porque teve disciplina, porque tem regras, porque se não ir bem na escola, olha, não vai rolar, porque tem essa cobrança da escola, não tá legal a escola, porque os pais deles têm um canal direto comigo, as coisas não estão legal dentro de casa, olha, vem, conversa comigo, e aí eu vou lá e cobro, e aí você vê assim, hoje você vê a Melissa 100% tranquila. Isso me dá uma paz e me dá uma satisfação de ver o quanto ela evoluiu e o mais importante, o quanto ela entendeu todo esse processo. Porque é natural, a gente sabe, adolescente, a gente sabe que a cabeça fica mil, só que que através do esporte você consegue passar por essa fase de uma maneira mais suave e com uma melhor convivência. Isso é muito bacana, Jaque, porque você falou uma coisa que acho que toda criança que pratica esporte já ouviu. Se não estiver bem na escola, não vai para o futsal, para o futebol, para a arte marcial. Então, qual que é a importância da disciplina dentro do esporte em conjunto com a disciplina em casa? Porque é uma forma de incentivo para a criança, para o adolescente se comportar em casa para ter essa recompensa de ir praticar o esporte, e é uma ferramenta que ajuda nisso também? Eu acho que são 3 fatores que tem que estar interligados. A disciplina escolar, a disciplina dentro de casa, no sentido de ajudar, de ser proativo, de obedecer, e a questão do esporte. Se todas as famílias conseguissem alinhar essas 3 coisas, mas com diálogo, com conversa, fazendo essa ligação com os professores, sabendo mesmo o que está acontecendo com a criança, eu acho que era a fórmula do sucesso. A gente tem cada vez mais alinhar escola e esporte, escola e esporte. Não são 2 coisas separadas, são 2 coisas que têm que estar interligadas. Uma situação tem que depender da outra. No nosso país, ainda a educação física escolar é difícil, a gente sabe das dificuldades que os professores passam, às vezes não tem material, não tem local adequado, tem toda a situação de determinados lugares,
são realmente exemplos, professores que tentam fazer a diferença. Mas a gente deveria seguir e prestar mais atenção nos modelos da educação física escolar dos Estados Unidos, do próprio Japão, que tem um tempo maior. Às vezes o tempo de aula é 50 minutos, o que você faz com 50 minutos? No Japão é 3 horas, você tem de atividade. Então assim, precisa melhorar um pouquinho mais. E precisa alinhar escola, esporte, escola, esporte. Se não está bem nas notas, não está se comportando, tem que punir ali. Porque a criança, o esporte, ele é o motivador dela. Então é uma coisa que ela não quer perder. Só que se ela souber que se ela não estiver legal na escola, ela vai perder ali, ela vai correr atrás. Porque a gente sabe que nessa fase assim da infância, a criança trabalha por recompensa. Então a gente precisa encaminhar essas duas situações. A criança tem que ter limites, isso pode, isso não pode. Não está legal aqui, não vai fazer lá. E eu acho que isso funciona muito bem. Eu tento sempre dar essa liberdade para os pais e manter essa relação para conseguir que a criança obtenha melhores resultados, tanto na escola, tanto em casa, e que isso seja reflexo dentro da quadra. É muito bacana. E o que acontece também, já que aqui em muitas situações a criança ela tem um carinho especial pelo professor, que chega até um pouquinho mais do que tem pelos pais. Trata o professor melhor do que trata os pais em casa, os irmãos, a família. Então qual que é a importância desse laço afetivo do professor de educação física, do esporte específico, para com a criança? Porque isso trabalha também no psicológico dela e reflete em casa, né? Isso é uma fase, né? A criança ainda ela vê o professor com aquele olhar diferente, né? O professor, geralmente de educação física, ele é o mais legal, ele é o que a criança quer estar perto. O professor do esporte é o que a criança admira. Muitas vezes você pega a criança e fala assim, quando eu crescer eu quero ser professor, eu quero dar aula, eu quero, porque é esporte, é legal, né? Então a gente vê essa situação. E a gente entende que é uma fase, que naquele momento a criança enxerga o professor com os olhos. O pai às vezes é o chato, a mãe às vezes é o chato, porque corrige. Mas assim, o professor ele tem que usar essa situação para trazer a criança para perto, mas passando os valores corretos e passando a mesma mensagem que o pai e a mãe passam. Porque às vezes o pai e a mãe cobra, e aí para a criança o pai e a mãe é o chato. Mas aí o professor vai lá e aborda de uma maneira diferente, tal, mas sempre alinhado com a família. Porque isso é o mais importante, para a criança já aprender desde cedo a valorizar cada vez mais o respeito pelo pai, pela mãe, mas ouvindo de uma pessoa que está de fora e uma pessoa que ele admira. E às vezes ele escuta mais o professor do que escuta o pai e a mãe. Mas se o professor tem a mesma postura e fala a mesma coisa que o pai e a mãe falou, a criança vai absorver. E passando com o tempo decorrer, ela vai entender que o pai e a mãe queriam o mesmo objetivo que o professor passou. Só que naquele momento, talvez de uma maneira diferente de falar, de abordar a própria criança. E uma criança e adolescente que está em desenvolvimento, já que é uma folha em branco, vamos dizer assim, Sim. né? E às vezes ela chega no esporte e de repente não se dá muito bem ali de cara, já pensa em desistir, já pensa em parar. E como é que você trabalha para ensinar a criança qual caminho que deve andar, vamos dizer assim? De repente não se deu bem nesse esporte, mas você percebeu uma aptidão ali para outro. Qual que é a importância de sempre incentivar e não deixar desanimar, desistir? Eu acredito que a gente tem que respeitar a fase cognitiva da criança e a fase motora da criança em desenvolvimento. Então assim, às vezes você pega lá uma criança com 6 anos e ela começa a fazer o futsal. E às vezes ela não desenvolveu ainda a parte motora, a parte cognitiva dela. E aí a gente tem que fazer o quê? Respeitando as idades da criança, a gente tem que trabalhar de acordo com a idade motora da criança. Então lá uma criança de 6 anos, eu não vou pegar e vou ficar massacrando a criança, passando jogo. A criança precisa fazer a parte motora, precisa desenvolver a parte física. E aí esse trabalho com jogos lúdicos, esse trabalho é muito importante. Porque aí você vai fazendo a formação e aí depois lá pra frente, quando a criança tiver uns 13 anos, 13, 14 anos, aí ela vai decidir, ela vai ter a própria capacidade dela cognitiva de decidir de acordo com a aptidão que ela tem para o esporte. Então, às vezes você trabalhou lá com uma criança de 6 anos, você pegou lá 6 anos, você massacrou só futebol. Quando a criança chegar com 13 anos, por mais que ela seja boa com 6 anos, você fala, esse menino vai ser craque, vai ser jogador. Quando chegar com 13 anos, ela está tão cansada, esgotada, fadigada, fisicamente, psicologicamente, que ela não quer mais fazer aquilo.
Então assim, é importante cada vez mais trabalhar essa gama de esportes com a criança, passar por todas as vivências, para depois, quando ela tiver 13, 14, aí ela decide qual é o esporte que ela quer fazer para a competição e aí encaminha ela. Mas ela tem que ter essa estrutura antes para ela poder passar. Esse eu acho que é o grande problema do Brasil em relação às categorias de base, porque você pega uma criança lá de 6 anos e você massacra ele com um monte de conteúdo e com um monte de coisa que não é da idade. Aí quando essa criança chega com 13, 14, ela é um atleta frustrado e ela não quer mais fazer nada. Então a gente precisa melhorar essa base para depois a gente formar atletas de alto nível. Legal, Jaque. A gente está falando aqui da formação de atleta, formação de crianças, mas é claro que a gente está trabalhando com a educação ali em paralelo. Sim. Então, qual que é a importância de, mesmo que a gente tenha uma criança que tenha aptidão, tenha talento, tenha performance em todas as aulas, de incentivar ela a manter uma formação acadêmica em paralelo, continuar na escola, procurar fazer uma faculdade, um curso, um idioma, alguma coisa, essa formação acadêmica junto com o esporte, qual que é a importância dela? Total importância, a gente precisa incentivar isso, como eu falei, a gente precisa alinhar estudo e esporte, a gente precisa copiar esses modelos, esse modelo americano de incentivo ao esporte em relação à faculdade, de se você é uma atleta, você vai buscar as melhores faculdades, você vai à faculdade que quer você, mas você tem que estudar, e a gente precisa alinhar isso e passar isso para a criança desde cedo. O esporte no nosso país, infelizmente, ele é instável em todas as modalidades. Eu não vejo uma modalidade que você olhe hoje dentro do nosso país e que você tenha uma estabilidade. Você vê o futebol aí, mas o futebol é o futebol masculino, ele é uma situação à parte. Mesmo assim, se você for ver, mais de 80% não ganha mais que 2 salários mínimos. Se a gente for estudar a fundo, né? É uma minoria que vive daquela situação. Então a gente precisa cada vez mais incentivar as crianças e mostrar para elas que o estudo ele não é o plano B, ele tem que ser o plano A. O plano B tem que ser o esporte. Então você tem que continuar na escola, cobrando, a pessoa precisa ter uma formação, tem que dar continuidade, tem que fazer uma faculdade para estudar, ter uma condição de vida melhor e levar o esporte como plano B. Eu sempre falo para as meninas, e eu acho isso muito importante, o que vai sustentar vocês, o que vai dar a vida de vocês, a formação para a família de vocês, é o estudo. O esporte, ele dá o lazer, ele dá a diversão, ele dá a competição agora. Mas o que vai estruturar, o que vai dar continuidade na vida de vocês é o estudo. Então, é o mais importante. O esporte, ele não pode ser o plano A, ele tem que ser o plano B. A educação, o estudo, a faculdade tem que ser o plano A. É isso que tem que acontecer. Eu sou um exemplo disso também, Jaque, porque eu cheguei a fazer teste para ser jogador de futebol, na época queria muito, mas até passei, só que as circunstâncias depois não permitiram que eu fosse trilhando esse caminho. Na época até fiquei triste e tudo mais, mas hoje me descobri como jornalista esportivo e estou aqui conversando com você exatamente sobre esse assunto. Continuou dentro do esporte, só que enxergou de uma maneira diferente, né? Eu acho assim, às vezes, principalmente o futebol, ele é muito ilusório. Então, assim, às vezes o próprio pai, ele fala, a criança, meu filho vai ser jogador, investe, e aí a gente sabe que, 2%, 5% que consegue vencer e chegar num nível profissional, numa estrutura de ganhar, e o pessoal sonha ganhar que nem o Neymar, que nem o Cristiano Ronaldo, que nem o Messi, mas isso é uma realidade que está fora dos padrões e é fora da nossa realidade mesmo. Então, eu peço, quer investir no esporte? Investe no esporte, mas primeiro investe no estudo e aí depois caminha. Alinha os dois, se alinhar os dois, dá para ter um futuro melhor lá na frente, com certeza. Isso aí então, molecada, vamos jogar bola, mas vamos para a escola, viu? Agora, Jaque, falando do Atibaia Futsal Feminino, é a equipe de futsal aqui da nossa cidade, que também tem essa pegada do trabalho social para ajudar as meninas, mas está se tornando uma coisa grande agora que a gente fica muito feliz de ver esse crescimento. Conta pra gente como que surgiu aí o Atibaia Futsal Feminino e desde lá do começo do trabalho, como é que ele foi se desenvolvendo? Eu dava aula nas escolas de esporte em alguns bairros, como Maracanã, Imperial, e eu tinha meninas nas turmas, mas eram sempre meninas que treinavam junto com os meninos. E eu sempre joguei, gostava de jogar, até nessa época ainda jogava,
E aí eu resolvi, tipo, vi as meninas praticando, crescendo cada vez mais, e aí resolvi formar uma equipe, trazer elas para treinar todas juntas e comecei a organizar. No começo bem difícil, né? Tinha dificuldade de quadra, tudo. Mas nós começamos, e a nossa base começou no Imperial, na escola que eu ainda dou aula hoje, que é o Valdemar. E aí fomos desenvolvendo aí o trabalho. E em 2010, nós participamos de uma primeira competição, que foi no São João Tênis Clube. Acho que nós não chegamos nem a classificar. Depois teve uma competição em Pinhalzinho, no mesmo ano também, só que um time muito novo. As minhas tinham 12, 13 anos, eram bem novinhas, mas nós jogávamos uma categoria adulta. E aí eu fui levando e fui formando. Aí depois, acho que em 2013 eu chamei umas duas amigas minhas de São Paulo que jogavam comigo. Falei, ó, tô com um projeto lá das meninas, tal, vem para dar uma força. E as meninas tinham condições, eram bem acima da média. Como elas eram muito amigas minhas, elas vieram. E aí foi dando uma reforçada, mesmo com as meninas novas. Mantinha as meninas novas e foi formando. E aí foi. E acho que em 2013 nós conseguimos pela primeira vez chegar numa final da Liga Campineira, sendo que no primeiro ano nós tomávamos da Liga Campineira 10, 7, 9-0. Nossa, eu acho que agora deve fazer uns 4, 5 anos que nós nunca perdemos desse placar. Mas no começo era 10-0, 10-1. Era difícil. Pegava o time de Campinas lá, meu Deus. Aí acho que foi em 2014 a gente já estava um pouquinho mais estruturado. Nós chegamos em 2013 na final, perdemos. Em 2014 chegamos na final de novo. E aí nós conquistamos o primeiro título da Liga Campineira, que assim, para nossa região, naquela época era uma competição de alto nível, importantíssima, tinha times grandes como o Guarani ainda, o próprio Campinas, o Indaiatuba, tinha o Americana, que tinha uma baita projeto. E nós chegamos na final e nós ganhamos, foi nosso primeiro título assim de impacto. E aí de lá para cá, falei assim, pô, dá para chegar, dá para fazer um trabalho legal. E aí nós fomos trabalhando e demos sequência aí, e aí desses 11 anos, de 2014 para cá, para 2021, nós disputamos 11 finais, 20 finais, 11 nós levamos, um terceiro lugar e ficamos com 8 títulos, 8 vice-campeonatos. Então foram 20 finais, 11 vezes campeãs, um terceiro lugar e 8 segundos lugares. Então assim, é uma história de conquistas, de vitórias, de muito aprendizado, mas se a gente for parar para analisar os números, é muito mais positivo. Você jogar 20, ganhar 11, você está bem acima, né? Então assim, eu fico muito feliz por ver todo esse percalço que nós percorremos aí, mas que isso foi de forma positiva e a gente está sempre chegando, brigando e cada vez a gente está ficando mais forte, isso eu tenho certeza. Atibaia, na nossa região, é uma referência no futsal. Com certeza, a gente vê essa história muito bacana, tem muitos troféus. Acho que o maior troféu também é ver o sorriso no rosto das meninas, né? Já que essas meninas que encontraram no futsal uma nova motivação para viver, para buscar, para se formar, isso é muito bacana. Agora, no ano passado, vocês disputaram pela primeira vez uma liga semiprofissional, que foi a Liga Paulista. E foram muito bem, obrigado, né, Jaque? Como é que foi a preparação para entrar nesse campeonato? A Liga Paulista, ela surgiu, né, assim, no começo do ano passado, e aí eu vi a necessidade da gente dar um passo a mais, evoluir, né, porque nós nunca tínhamos jogado, e eu vi o nível de organização, de profissionalismo, que a Liga vem crescendo cada vez mais, já está batendo ali de frente com a Federação Paulista, se não tiver melhor, porque tem mais equipes do que a própria federação, né, com toda a questão burocrática que a federação põe. É um campeonato que tem um nível altíssimo e também tem um custo altíssimo para a competição. Mas aí a gente se esforçou bastante. No começo do ano a gente estava bem na pegada para fazer, fizemos rifa, fizemos um monte de coisa, conseguimos chegar lá no valor. Nós íamos participar no início do ano. Aí veio a pandemia, nós estrearíamos dia 22 de março, dia 17 de março fechou tudo, parou tudo. E aí nós ficamos. Nós ficamos aquele tempo da pandemia, no começo parada, mesmo sem atividade nenhuma, por uns 3, 4 meses.
Aí depois a gente começou a se movimentar em outubro, setembro para outubro. Nós começamos a se movimentar, voltamos com os treinos físicos, respeitando todos os protocolos. Em outubro, saiu que ia ter realmente no final do ano a liga que eles iam fazer, né? Conseguiu lá, tipo, seguindo os protocolos, tudo. Então, acho que a competição seria curta, um tiro curto, seriam 45 dias de competição. E aí bateu aquela incerteza. Nós não estamos bem fisicamente, taticamente nós estamos abaixo, né? A gente não está tendo trabalho com bola. Vamos participar ou não vamos participar? Aí ficou aquilo assim, as meninas querendo participar, eu na dúvida, um investimento alto, um custo alto, um tiro curto, não sabia como ia funcionar a questão de ginásio, de transporte, porque precisa de liberação, precisava seguir um monte de protocolos. Acabei que falei assim, coração fala mais alto, né? O coração é mole, vê na cara delas de pidoncha pedindo, vamos jogar, vamos jogar. Falei assim, né? Vamos participar, vamos com a cara e com a coragem. E falei para elas assim no começo, mas mais de brincadeira do que cobrando mesmo. Falei assim, ó, nosso objetivo é classificar entre os 4. Eu sabia da dificuldade, mas não sabia como seria. E aí nós fomos para a competição, fizemos nossa estreia lá. Na estreia conseguimos vencemos com um placar bom, né? E aí elas meio que deram uma animada. E aí foi indo. Nós tivemos 11 jogos. 11 jogos no total até a semifinal. Nós perdemos apenas 2 jogos na fase de grupos, que foram 10 jogos, e a semifinal que nós perdemos na prorrogação, né? Triste resultado na prorrogação, mas assim, eu acredito que foi uma experiência muito produtiva para as meninas, foi surpreendente para nós e para a nossa região, ir tão bem, fazendo jogos em alto nível. Nós fomos a equipe mais constante da competição, nós não tivemos altos e baixos, tipo, perdeu de tomou uma sacolada de e depois ganhou lá, nós tivemos resultados bons. Poderíamos ter tido um pouquinho melhor o resultado ali na primeira fase, alguns joguinhos elas vacilaram, na casa de Campos foi um empate amargo, um empate de Mogi, mas aí depois em casa elas fizeram o dever de casa, ganharam desses 2 times bem, mostrando que realmente lá o empate foi erro mesmo delas. E assim, eu fiquei extremamente feliz, extremamente contente com o resultado, mas assim, não só por ter chegado à semifinal, mas por elas terem mostrado todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação que elas têm e por ter levado o nome da nossa cidade, do futsal feminino de Atibaia, subiu um patamar, tenho certeza disso, porque Santo André não nos conhecia, agora nos conhece, Araraquara, Ferroviário não nos conhecia, agora com certeza nos conhece. Até contra o jogo do Ferroviário de Araraquara, aconteceu uma situação assim que vale comentar. Elas estavam aquecendo, e aí elas estavam aquecendo e eu passei na quadra. Aí uma menina falou para ela assim, para uma outra atleta, você conhece essa equipe? Ela disse assim, ah, não, joguei uma vez nos regionais. Aí, como foi? Ah, ganhamos de 6, 7-0, 7-1, alguma coisa assim. Aí ela disse, ah, tá, e deu risada. E eu terminei. Aí nesse jogo que foi aqui do Araraquara em casa, nós ganhamos. Fizemos uma partida taticamente perfeita. O sistema defensivo funcionou muito bem. Nós ganhamos. Aí eu até comentei com as meninas no vestiário, falei assim, agora com certeza ela nos conhece. Ela sabe quem somos nós, né? Então assim, eu fiquei feliz com as meninas, por ver meninas de 15, 16, 18 anos jogando contra meninas profissionais e dando conta do recado. Eu acho assim, a gente tem uma base muito boa, a gente tem que continuar investindo nessa base para cada vez mais levar o nível do futsal da nossa cidade para a região toda. Não só para São Paulo, mas tiver oportunidade para outros estados e, por que não, para o Brasil. Esse é o pensamento. É isso que a gente espera. E você que ainda não conhece o Atibaia Futsal Feminino, entra aí na nossa página, no nosso canal, que tem bastante matéria legal para você ver o nível dessa meninada que é fera. Agora, Jaque, o que a gente pode esperar para as próximas temporadas? Estamos ainda vivendo a pandemia, os treinos voltaram, mas ainda com a marcha reduzida, tendo que tomar uma série de cuidados. Mas o que a gente pode esperar da continuidade desse trabalho? A gente conseguiu voltar, né, para os treinos, seguindo todos os protocolos aí. Agradecer também o secretário de esporte, o Deco, que liberou aí, permitiu, né, nossa volta às quadras agora em janeiro.
seguindo os protocolos todos recomendados. Nós ainda temos que tomar uma série de cuidados, como você disse, né? Mas assim, a gente sentiu a necessidade de voltar porque a gente já tem a próxima competição em vista. Então tem a Copa Paulista que começa em março agora, né? Então a gente precisa ter essa retomada o quanto antes para fazer essa pré-temporada e estar bem. Para esse ano de 2021 a gente tem a disputa, a gente só tem a competição da Copa Paulista confirmada, que começa em março. Tem uma novidade aí para esse ano, nós vamos entrar com a equipe adulta principal e nós vamos entrar com a base, nós vamos entrar com o Sub-17. Então assim, é um ponto mais positivo, vamos investir aí cada vez mais nas meninas novas. Por esses dias aí devemos abrir seletiva, né? Ou quem estiver vendo, se quiser, que tem aí entre 14, 15 e 16 anos, nos procure nas nossas redes sociais, né? Marque para fazer um teste, uma avaliação. Nós entraremos com a equipe Sub-17. O adulto continua na preparação, né? Para disputar a Copa Paulista. Por enquanto são só essas duas competições, mas assim, vindo aí a vacina que está tão próximo da gente, né? A gente acredita que em junho, julho, as outras competições devem estar normalizadas, né? Então, o que tiver de competição aí na nossa região, a gente pretende participar aí e cada vez mais fomentar o futsal da nossa cidade. Pode ter certeza que a Atibaia TV Esportes vai mostrar tudo isso aí. Jaque, muito obrigado por participar aqui com a gente, contar esse monte de história bacana. Sabemos que tem muito mais, mas sim, uma hora ou outra a gente toma um outro cafezinho para contar. Mas para encerrar, Jaque, queria que você desse aí um conselho para a garotada, para essa criançada que está meio sem motivação por conta da pandemia, por conta da vida em casa que não está muito fácil. O que o esporte pode fazer para ajudar? O que a Jaque professora, a Jaque mãezona de toda essa molecada aí e a Jaque pessoa mesmo pode dar para essa molecada aí como conselho para continuar a vida? Eu acredito assim, dificuldades todo mundo tem, todo mundo vai passar. Seja quando você está numa idade menor, quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é adulta. Mas assim, se você está lá parado, sem motivação, pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida, isso nunca está dando certo, nada está acontecendo. Cara, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter disciplina e a gente precisa primeiro acreditar no que a gente faz. Então, se você pratica algum esporte, se você tem um sonho, mesmo que você acredite que esse sonho está distante, se você quer ser um atleta de alto rendimento, de alto nível, se você quer ir para uma Olimpíada, se você quer ir para uma Copa do Mundo, depende de você. Podem te tirar tudo, mas não podem te tirar a sua vontade, o seu sonho e acreditar. Acredite em você, procure meios para você fazer acontecer. Para ser melhor o seu dia, a sua semana, o seu mês, tudo depende só de você. Então assim, acredita, sempre acreditar. O esporte ele pode te trazer isso, acreditar nos seus sonhos, não desista de você. Não desista nunca de você, acredite sempre, trabalhe duro para isso, aceite as condições que você está, mas sempre faça o seu melhor enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Isso é o que a gente tem que sempre passar. E não desistir dos sonhos. A gente tem lá, você tem 5 anos, você tem um sonho. Quando você tem 10, você tem outro. Com 15, você tem outro. Mas os sonhos alimentam a nossa alma. A gente precisa continuar sonhando e acreditar que a gente vai realizar. Porque se você sonhar e você trabalhar para isso, com certeza você vai chegar. Sensacional! Depois dessa, a gente encerra aqui a nossa entrevista com a professora Jaque Rodrigues, que seja a primeira de muitas, viu, Jaque? E sucesso aí com o Atibaia Futsal Feminino. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço também pela cobertura da competição da Liga Paulista. Não é de hoje, a gente já acompanhava antes quando nós disputamos a Copa Paulista do Interior, já acompanhava, então agradeço por essa oportunidade, por abrir espaço para o futsal feminino, para a mulher dentro do esporte, que é muito importante. A gente sabe dos preconceitos que acontecem na relação ao esporte. E quero deixar aqui um agradecimento a todas as meninas, a todas as atletas, por toda a dedicação e esforço. Se hoje eu estou aqui falando, representando, é porque elas estão dando conta do recado e estão mostrando o trabalho. Quero agradecer também as pessoas que nos ajudam a continuar sonhando, a continuar fazendo esporte, a continuar praticando futsal, os nossos parceiros aí,
Queria agradecer o Jorginho da Arte, queria agradecer a Dirce, o Jaci da Texonda, Dona Eliane, seu Valmir Jeromel, que nos dão um suporte aí, nos dão apoio. Agradecer também o pessoal da Total Fiat através da lei do incentivo, que se não fosse eles, a gente não estaria disputando essas competições aí e mostrando a qualidade dessas meninas. É isso aí, que venham muitos outros parceiros para que o esporte cresça cada vez mais. Esse foi o bate-papo com a professora Jaque Rodrigues do Atibaia Futsal Feminino. Não se esquece aí de curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar ligado em tudo que rola de melhor no esporte da nossa região. Atibaia TV Esportes, entrevista no detalhe da emoção.